Guia completo de como aprender inglês sozinho. Esse guia eu vou começar, antes de tudo, contando como que eu aprendi inglês sozinho, porque não faz sentido eu falar isso sem eu ter feito eu mesmo. Eu aprendi inglês sozinho, eu devia ter 8, 9 anos, 7, sei lá. Porque eu sei, hoje com 20, que desde os 10 anos mais ou menos, eu já estudo em inglês. Não é estudar inglês, a língua inglesa, mas estudar em inglês, ou seja, eu estudava outras coisas cujo material de estudo estava em inglês. E isso começou basicamente com joguinhos. Lá pelos 7, 8 eu devo ter descobrido a existência do Pokémon, e aí eu queria me tornar melhor do que os meus amiguinhos na época no Pokémon. Fiz alguns amiguinhos online, tinha alguns da escola, e eu queria ser melhor do que os outros, e, como um verdadeiro nerd, a forma que eu encontrei de ser melhor do que os outros foi estudando. E, pesquisando na internet, eu não demorei muito para descobrir que existia uma certa quantidade de informações sobre aquele assunto, mas depois eu vi que sobre qualquer outro também, em português, informações de origem brasileira, de criadores brasileiros, informações em português que a gente encontra. Só que se eu pesquisasse em inglês, eu encontrava uma quantidade de informações muito maior, muito mais detalhes, muito mais criadores de informação e fontes de informação. E entendendo que com o inglês eu tinha acesso a mais informação, eu tinha acesso a informação mais profunda e detalhada, e principalmente eu tinha acesso a informação antecipada, porque com um pouquinho de tempo eu comecei a observar que se eu via algo saindo em inglês, logo depois eu via saindo em português, mas demorava entre pelo menos alguns dias a alguns meses. E eu percebi que o inglês estava sempre adiantado, sempre com mais informação e com sempre mais riqueza de detalhes. Então eu comecei a estudar em inglês. Sim, eu comecei a estudar em inglês, antes de começar a estudar o inglês. Por quê? Não precisa de muito para tu estudar inglês. Tu vai num vídeo em inglês e tu põe legenda em português. Tu vai ouvindo o vídeo sem entender nada, mas tu tá lendo a legenda, tu vai entendendo ali com as imagens, com a escrita, o que está acontecendo. Então tu consegue começar a estudar em inglês com legendas, mesmo sem estar entendendo inglês. Se tu vai num site, Google Tradutor, eu literalmente quando criança eu pegava o site, eu ia no Google Tradutor. Algumas palavras a gente consegue entender intuitivamente, porque elas são muito parecidas nas duas línguas, ou porque a gente vê elas com muita frequência. E logo, fazendo isso, fui no site pesquisar um blog sobre algum joguinho, e eu via tais palavras. Aí eu traduzia aquelas palavras. Na próxima vez que eu visse um site diferente, mas sobre o mesmo assunto, o que provavelmente faria com que fossem quase as mesmas palavras, na maioria dos casos, algumas palavras eu já ia começar a entender, porque eu já traduzi antes e eu vi, então essa palavra quer dizer isso. Mas a maioria eu ainda não sabia. Digamos que de 100 eu começasse a reconhecer duas. Mas aí eu traduzo de novo, e quando eu for de novo, aí eu reconheço 4, daqui a pouco eu reconheço 6, daqui a pouco eu já estou entendendo a maior parte do texto e estou traduzindo 2, 5 palavras apenas. Esse é o processo que eu usei para aprender inglês. E olhando agora, ele pode parecer simples, bobo. Claro que eu tive um pouquinho de inglês na escola, mas eu estudei em escola pública. Então foi aquele inglês de 10 anos falando sobre o verbo to be, que ninguém que saiu da escola sabe o que é o verbo to be. Minha professora de inglês, na verdade, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas uma fumava maconha e ficava brincando com os alunos, e a outra ela ficava mexendo no celular e os alunos também ficavam mexendo no celular, ela fingia que dava aula e os alunos fingiam que estavam tendo aula. Depois ela passava literalmente tipo, uns trabalhinhos, umas provinhas, que ela mesma dava a resposta para todo mundo passar. Sim, essa foi a minha realidade. Bem-vindo à escola pública no Brasil, é assim que funciona. E realmente eu enfatizo que eu aprendi inglês sozinho porque eu participei sim de cursos. Meus pais, quando eu era bem pequenininho, eles viram ali que eu já estava aprendendo e me interessando no inglês e eles quiseram me botar num cursinho de inglês. Infelizmente, eu não dei muita bola e me botaram num cursinho de inglês online e eu entrava nas aulas e ficava com a câmera desligada, microfone desligado e só deixava logado ali para contar na plataforma que eu estava na aula e eu ficava mexendo no celular e jogando joguinho. Essa era a realidade. Então, não, eu não aprendi inglês com cursinho, eu aprendi sozinho mesmo. E a partir daí, foi treino. O inglês, ele tem algumas partes, né? Na verdade, toda língua vai ter, que é tu saber escutar, falar, ler e escrever. Então, ali, eu já estava aprendendo nos videozinhos a escutar, porque eu estava escutando e lendo a tradução. Daqui a pouco, eu começava a associar
as palavras com o significado delas e já treinando a pronúncia. Então eu escutava. Logo em seguida, eu estava dentro dos sites, dos blogs, lendo e traduzindo. Então eu estava aprendendo a ler inglês. Como é que eu comecei a aprender a escrever? Comecei a aprender a escrever através de entrar nos joguinhos online e conversar com um gringo para conversar. Então eu ia primeiro observando o que eles falavam e depois eu ia replicando o que eles falavam para ver se fazia sentido. Muitas vezes eu ia no tradutor, eu escrevia uma frase em português, pegava no tradutor, colava e botava lá. E foi assim que eu fui aprendendo a tradução das palavras e aprendendo a escrever. Logo depois, eu fui aprendendo a falar através principalmente das músicas, que eu fui tentando cantar, treinando cantar, até começar a usar outras coisas para começar a falar. Claro que depois, já sabendo inglês, já conseguindo falar inglês, entender inglês, estudar inglês há alguns anos já, eu fui para um curso. E aí nesse curso que eu fui entrar junto com a minha prima, eu não precisava, mas a minha prima ela foi começar, minha prima mais velha, a estudar inglês. E aí ela queria alguma companhia de alguém da família, algum amigo, e eu fui o único que estava disposto a ir com ela. E ela estava realmente começando do zero, ela nunca tinha tido contato com inglês assim na infância, então mesmo uns 5 anos mais velha, eu ainda bem, não bem criança já, eu já era adolescente, mas ela já era adulta, já dirigia, inclusive, estava quase terminando a faculdade, e ela não tinha contato nenhum com inglês. E eu, com contato desde pequeno, já sabia inglês faz tempo. Então, quando eu fui entrar no curso com ela iria começar no iniciante e eu deveria começar no avançado. Eu poderia começar direto no avançado, mesmo sendo um adolescente ainda. Porém, eu preferi para acompanhar minha prima, pelo simples fato de fazer companhia para ela e ajudar ela, porque por mim eu nem precisava daquilo. Então eu decidi começar no iniciante junto com ela no básico 1, e ali eu comecei a aprender as regras gramaticais, as estruturas gramaticais, e depois eu me aprofundei mais nisso para conseguir compreender. Mas o inglês, para o que ele é necessário, eu sei completamente. Primeiro porque eu estudo inglês há muitos anos. Em inglês há muitos anos. Então qualquer coisa que eu for estudar de um vídeo, uma aula, se eu me jogasse agora nos Estados Unidos e me jogasse dentro de uma escola, eu ia saber entrar na escola, achar a aula e assistir a aula e entender tudo. Então, eu estudo muito inglês. Então, entender inglês para estudar, eu já consigo. Entender inglês para ler, eu já consigo. Tem até livro em inglês aqui na minha estante. Tá na minha frente, né? Só tá mostrando minhas costas. Mas aqui na minha frente, na minha estante, tem livro em inglês que eu já li. E para falar, já consigo. Já entrei em conversações em inglês, rodas de inglês para falar com outras pessoas e consigo tranquilamente me comunicar em inglês, me expressar em inglês, consigo pensar em inglês e para escrever, consigo escrever perfeitamente em inglês. Claro, do mesmo jeito que eu erro algumas coisas em português, eu também erro algumas coisas em inglês, porque ninguém tem gramática, ortografia, pontuação perfeita. A maioria das pessoas, inclusive, é bem básica. Eu considero a minha até melhor do que a média, mas mesmo assim eu cometo erros. Então sempre que eu vou escrever alguma coisa em inglês, se for uma conversa coloquial, tá tudo certo, porque as pessoas se entendem, mesmo que tu cometa 1 ou 2 erros de vez em quando. Porque a gente também erra falando português, escrevendo em português. Agora, quando for um texto mais formal que eu preciso escrever e enviar para alguém, logicamente a gente usa o auxílio da inteligência artificial. Do mesmo jeito que eu uso em português, eu escrevo um textão, eu peço corrija para minha gramática, eu escrevo um textão em inglês e peço corrija para minha gramática. A mesma função. Então, eu aprendi inglês sozinho, e claro, eu devo ter demorado uns 2 anos nessa de ir consumindo inglês, e eu também, lógico, comecei a pesquisar inglês, ver vídeos sobre inglês, procurar professores na internet que estivessem falando de inglês para aprender, e fui aprendendo regras gramaticais, coisas básicas, vocabulários, truques, falsas cognatas, verbos irregulares, conjuntivos irregulares, esse tipo de coisa. Então eu fui sim estudando o inglês também para aprimorar. E demorei mais ou menos uns 2 anos para adquirir essa habilidade de compreender completamente o inglês e aí para aprender a falar mesmo, porque a fala é o mais difícil de destravar desses 4. Entender ouvindo, entender lendo e escrever é muito mais fácil do que falar para a maioria das pessoas. Mas isso eu acabei aprendendo com o tempo também, porque além de estar consumindo muito, eu também estava pesquisando sobre, estudando sobre o inglês para poder aprender as regras e inclusive hoje ensinar. É o que eu faço, ensino inglês. Depois de bastante tempo já sabendo inglês, eu encontrei um livro de um cara chamado Scott Young, chamado Ultra Learning, que em português é Ultra Aprendizado. É um livro preto com a capa verde, que eu já mostrei aqui no canal também. E este livro,
esse cara ele ensina como aprender qualquer coisa super rápido. Basicamente, ele fez algumas coisas incríveis e depois pegou algumas pessoas de cobaia para testar o método dele de ultra-aprendizado, onde ele pedia para essas pessoas escolher alguma coisa que elas queriam aprender e ele aplicava o método para a pessoa aprender super rápido. E saiu de tudo quanto é coisa, né? Desde terminar a faculdade de ciências da computação, acho, em 1 ano, até aprender 4 idiomas em 1 ano, fluentemente, do básico ao fluente, que é desse exemplo que eu vou me aprofundar. E começar sendo um cara tímido e se tornar campeão nacional de oratória, ou aprender violão em pouco tempo, tipo algumas semanas, coisas do tipo. E tem várias estratégias dentro do livro, claro, que ele apresenta vários modelos de como tu organizar o estudo antes de começar, como tu vai fazer para estudar aquilo ali de uma forma que tu memorize melhor, algumas técnicas e tal. Mas o foco principal, para mim, é a questão ali que ele fala de quando ele e um amigo dele aprenderam 4 idiomas em 1 ano, ou seja, a cada 3 meses eles dominavam um idioma novo. E foi umas coisas bem diferentes. Eles já falavam inglês, eles eram americanos, e se não me engano eles aprenderam acho que português, russo, chinês e mais algum, então foram uns bem diferentes mesmo. Nada tipo, português, espanhol e italiano, que é mais ou menos parecido, não. Tipo, português, chinês, russo e um outro que eu não lembro agora. Mas foi mais ou menos por aí. Ou seja, a cada 3 meses eles aprenderam um idioma novo, ele e o amigo dele. E eles encontraram outras pessoas que tinham feito a mesma coisa. Então, é bem plausível, não foi só um caso raro. Tem várias pessoas que realmente aprendem idiomas muito rápido. E é através de uma técnica que se chama imersão total. Como que ele fazia? Esse cara, ele pegava o avião com o amigo dele e ele ia até o país. E eles iam ficar 3 meses lá. E quando eles chegavam no avião lá, eles faziam um pacto entre si, não um pacto de coisa satânica, mas um acordo entre si, uma promessa, então, que eles não iriam mais falar inglês, ou seja, não iriam mais falar o idioma materno deles, o quanto eles estivessem naquele país. O único idioma permitido era o idioma do país. Então, por exemplo, eu falo português. É como se eu me mudasse para a Austrália e eu falasse, a partir de agora, eu não falo mais português, só vou falar inglês. Na Austrália se fala inglês, né? Só vou falar inglês. Ou for para a China e falar, agora eu só falo chinês, não falo mais português. Então, mesmo eles estando um com o outro, duas pessoas do mesmo país, eles não falavam o idioma deles, eles falavam só o idioma local. Então, eles compravam 2 dicionários, um para cada um, e eles ficavam com o dicionário saindo na rua durante tipo, quase todos os dias. Claro que eles tinham as condições de poder fazer isso, né? Mas eles ficavam quase todos os dias saindo na rua e conversando com as pessoas, fazendo amizade, indo em evento, indo em bar, indo em festa, indo em turismo, restaurante, para conversar com as pessoas, fazer amizade, e eles iam dessa forma treinando o idioma, porque tinha tanto dicionário para eles se localizarem, isso é de uma época um pouco mais antiga, claro, quanto tinha as próprias pessoas para estarem corrigindo eles. Ainda tem gente que faz isso hoje em dia, porém é caro, e eu aprendi sobre isso e eu vi que era caro. Porém, eu conseguia aplicar esse princípio na minha vida sem gastar nada, que é o princípio da imersão total. Porque o que aconteceu? Hoje a maioria das pessoas que vai estudar inglês, estuda inglês numa escola, num curso, que vai ter uma aula por semana ou a cada 2 semanas, de 1 hora, 2 horas. E elas não olham inglês fora daquele tempo. No máximo, meia hora antes da aula, porque o professor passou um tema, tu ficou a semana inteira enrolando para não fazer, e aí pouquinho antes da aula tu vai lá e faz rapidinho antes de entregar. Então as pessoas têm contato mais ou menos umas 2 horas por semana com o inglês, no máximo, quando vão querer aprender. E esses caras, eles estavam com contato 24 horas por dia. Então presta atenção. Se o cara tá com contato, tudo bem, ele dorme, ok. Mas 16 horas por dia, então, que é o tempo que ele tá acordado. 12, pra gente ser até mais gentil, pra tu não dizer que eu esteja exagerando. Se ele tem contato 12 horas por dia, e tu tem contato 2 horas por semana, significa que em um dia ele teve contato com aquele idioma 6 vezes mais do que tu teve na semana. Então, um dia dele equivale a 6 semanas tua, o que é 1 mês e meio. Significa que depois de 3 meses, que são 90 dias, ele vai ter tido, em 3 meses, ele tem 6 semanas equivalente tua por dia, né?
Então ele vai ter 90 dias, vão ser 90 vezes 6 semanas. 90 vezes 6 dá 540. 540 semanas, vamos calcular aqui porque 540 semanas dividido por 4, que é a quantidade de semanas que tem no mês, dá 135 meses, dividido por 12, 11,25. Então, mais ou menos, tu demoraria 11 anos e 3 meses, porque 0,25 é um quarto, né? Um quarto de um ano vai ser 3 meses. 11 anos e 3 meses para ter o mesmo contato que ele teve em 3 meses com o idioma. Esse é o princípio da imersão total. Ele acelera o aprendizado porque ele distorce a quantidade de tempo que tu está em contato com o idioma. Então, digamos que você queira aplicar a imersão total para tu aprender o idioma mais rápido. Como que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso através dos hábitos que você já tem. Eu, por exemplo, tinha o hábito de jogar, de ver séries, de mexer no celular e de estudar. Mesmo fazendo um monte de coisa errada, eu ainda gostava de estudar, sempre fui meio nerd. Então, eu comecei a ver séries em inglês, comecei a estudar inglês, botei meu celular em inglês, comecei a jogar jogos em inglês, com as configurações em inglês, com pessoas que falavam inglês. Então, eu fui aplicando a imersão total nos hábitos que eu já tinha. E você com certeza tem hábitos também, sejam eles errados assim nesse nível, como ficar jogando jogos, ou vendo séries, animes, filmes, etc. Você vai ter um jeito de aplicar isso no inglês, ou seja, o mais básico e padrão, que é ficar mexendo nas redes sociais. Tu pode configurar tuas redes sociais em inglês, seguir pessoas em inglês, etc. Mas já já eu vou aprofundar nas técnicas de como eu fiz exatamente para cada parte do inglês adentrar na minha vida e como que eu ensino elas para tu aprender inglês sozinho, de uma forma mais eficiente que eu. Por quê? Porque eu tive a prática empírica, eu tive a experiência, mas eu também estudei para aprimorar a estratégia e hoje eu reconheço que tem uma forma mais eficiente ainda de tu aprender inglês. E eu separei aqui para te trazer. Mas antes eu quero desmistificar para ti o quão difícil é aprender inglês. Vou falar algumas palavrinhas e você não se assuste. Gramática, vocabulário, escutatória, fala, escrita, leitura, entradas e saídas. Isso é o que tu precisa para aprender inglês. Porém, na base, na verdade, é apenas gramática e vocabulário. O que é a gramática? A gramática é o que organiza as palavras e as frases para que você não pareça alguém que não domina o idioma. Por exemplo, um índio falando "Mim comprar tu cadeira mercado". Não faz sentido. Mas se eu falar "Tu pode comprar uma cadeira no mercado para mim?", agora faz sentido. Então a gramática ela organiza as palavras para que elas tenham mais coerência. E o vocabulário é a quantidade de palavras que você conhece no idioma. Porém, tem alguns segredinhos aqui. A gramática ela tem algumas outras coisas, como ortografia, pontuação e acentuação. Porém, a acentuação não existe no inglês. A pontuação é a mesma do português, então caso tu já saiba, tu não precisa estudar de novo. Se tu não sabe, aí sim precisa estudar. E a ortografia não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo vai te entender, mesmo que tu erre a ortografia. Já a gramática, que é a parte que importa, ela não precisa ser perfeita. E essa é a chave principal para entender. Então a gramática não precisa ser perfeita, porque primeiro, você pode errar na fala que as pessoas vão te entender. Para ler e para ouvir, tu não precisa saber gramática para conseguir entender. E para escrever, tu tem inteligência artificial para te ajudar caso tu erre. Então, conhecendo algumas regras gramaticais básicas e simples, não todas, mas só algumas, tu já consegue ter um domínio suficiente do idioma para entender e ser entendido. Gramática básica seria o quê? Verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar. É aquilo que no português a gente aprende. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são as pessoas que existem. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular, plural, etc. Tem essas pessoas no inglês também. E aí a gente conjuga os verbos de acordo com a pessoa. Então, eu caminho, tu caminha, eles caminham, nós caminhamos, vós caminheis. Quem é que usa vós caminheis, pelo amor de Deus? E no inglês tem isso também. Eu é I, você é you, aí tem ele e ela, que é he e she. E aí tem you de novo, que you é você ou vocês. E tem they e we. We é nós e they é eles. Então, tem essas pessoas, e aí no verbo to be tu basicamente vai ter uma conjugação para cada um que vai vir antes do verbo. Ou seja, é que esse é o verbo ser e estar, né? É diferente do verbo caminhar. Então, por exemplo, no exemplo que eu tinha dado de eu caminho, tu caminha, eu sou, tu é, nós somos, eles são, vocês são, ele é.
alguma coisa assim. Então, no inglês seria I am, you are, he, she ou it. It é tipo isso, é uma coisa, não é uma pessoa. Então, tipo, é ele ou ela, só que de coisa. Então, tipo, esse livro, isso é um it, entendeu? Esses é is, ou seja, he is, she is, it is, e we, que é nós, you, que é vocês, e they, que é eles, é are. Então, you are, they are, we are, you are, eu já falei, né? Então, entendendo um verbo to be, que é básico, simples, entendendo algumas regrinhas como os plurais, que tu vai saber que tu bota um S no final da palavra, se ela termina com algumas coisas tipo CH, SH, ou alguma coisa assim, tu vai botar ES, geralmente é isso, e é o básico. E aí vai aprendendo algumas coisinhas, detalhezinhos a mais, tipo do, don't, passado, futuro, tipo, essas coisinhas que tu vai aumentando detalhes, mas entendendo o básico do básico, tu consegue entender tudo do inglês e se expressar corretamente em inglês de uma forma que te entendam. Talvez tu erre alguma coisa de vez em quando, por exemplo, ao invés de falar esse livro é dele, tu pode falar esse livro é ele. Mas a pessoa vai te entender. Esse é o detalhe. As pessoas fora do Brasil, elas entendem teu inglês mesmo errado. E isso é o mais importante de entender, porque assim tu vai refinando cada vez mais, mas tu sabe que tu já consegue falar antes de estar perfeito. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que a gramática não precisa ser perfeita. E a outra coisa que eu quero esclarecer é que o vocabulário também não precisa. Tu não precisa conhecer todas as palavras da língua inglesa. E a gramática e o vocabulário são a base do idioma, porque, basicamente, escrita, leitura, escuta e fala são formas de treinar vocabulário e gramática. Então, tu aprende vocabulário e gramática e essas outras formas são a prática dessa teoria. E o vocabulário é conhecer as palavras. Então, conhecer as palavras é ver a palavra e saber reconhecer ela, saber o significado, a tradução e a pronúncia dela. E tu não precisa saber todas as palavras do inglês. Por quê? Porque tem muita palavra. Tem mais ou menos quase 500.000 de palavras no inglês. 500.000. Tu não sabe nem perto disso em português, com certeza. Em português talvez tu deva saber umas 50.000, 100.000 palavras no máximo, mas 400.000? Não, tu não sabe 400.000 palavras em português. Então tu não precisa saber todas as palavras que existem em inglês. E quantas tu precisa? Mais ou menos 3.000. Por quê? 95% de tudo que é falado em inglês usa uma quantidade de palavras cujo 95% são 3.000 palavras mais comuns. Ou seja, se tu pegar 500 textos em inglês e separar as palavras que tem em cada um e botar tipo em ordem de quantas vezes aparece cada palavra, tem 3.000 palavras mais comuns e essas palavras elas correspondem a 95% de tudo que está escrito e também tudo que é falado. Então, se tu conhecer as 3.000 palavras mais faladas do inglês, as mais usadas, tu consegue entender 95% de tudo que é falado ou escrito. Então, tu só precisa saber as 3.000 palavras mais usadas. Existe em todo idioma essa regrinha, ou seja, em todo idioma tem essa regrinha de 90, 95% de tudo que é falado usa as X palavras mais usadas do idioma. Em alguns idiomas, usa menos ainda, 1.500, 2.000, 1.000, tem outros que é 5.000, que são um pouquinho mais complexos. Eu imagino que o mandarim, por exemplo, que é chinês, que ele é tonal, tu talvez não precise aprender tantas palavras, ou talvez tenha que aprender até mais, porque tonal significa que o tom de voz muda a palavra. Então, talvez uma palavra que tenha a mesma pronúncia, se tu falar ela triste, devagar, ela tem um significado. Se tu falar alegre, alto e rápido, ela tem outro significado. Mas é a mesma pronúncia. Então é tonal. Porém, no inglês são 3.000. E é isso que importa. 3.000 palavras é 95% de tudo que é falado no idioma. Ou seja, com 3.000 palavras, tu já domina o inglês para entender qualquer coisa. Claro, a cada texto tu vai ter que parar para traduzir algumas coisas. Nos últimos livros em inglês que eu li um livro sobre um assunto um pouco complexo, até mesmo em português. Em português, mesmo as palavras já são difíceis, que era um livro que envolvia psicanálise, e os termos psicanalíticos eles são um pouco confusos ou pouco usuais. Então, até metade do livro eu tinha que traduzir entre 1 e 3 palavras por página. Mas depois eu acostumei com aqueles termos e eu parei de precisar traduzir. Então, a maioria dos textos e coisas e falas tu vai entender sabendo as 3.000 palavras mais comuns. E se tu quiser, é só pesquisar no Google as 3.000 palavras mais usadas do inglês,
que literalmente eu pesquisei isso e apareceu tipo um site com uma lista delas e um outro site embaixo com uma tabela delas, literalmente tipo assim, ó, a palavra, a tradução e a pronúncia. Tipo, perfeito, sabe? É só pegar aquilo ali e estudar. E não é muita coisa 3.000, porque, por exemplo, se tu estudasse 100 palavras por dia, em um mês tu sabe inglês. Que absurdo, em um mês tu sabe inglês? Pois é. Só que 100 palavras é muito, então você pode estudar 10 por dia e em um ano, menos de um ano tu já sabe inglês. Em 10 meses, não fechou nem 12, em 10 meses tu já vai saber inglês. Então, sabendo as 3.000 palavras mais usadas do idioma, tu já sabe o vocabulário suficiente. Os fluentes que falam bem, têm um vocabulário muito rico, eles têm entre 5 e 10 mil palavras. Então, 3.000 já te torna muito perto de fluente, já te torna capaz de entender tudo. O que é basicamente porque a maioria das pessoas quer usar o inglês. Além disso, existem as nossas grandes amigas no estudo de idiomas, que são as cognatas. Cognatas são palavras que são parecidas numa língua e na outra. Como, por exemplo, aqui mesmo, ó, nesse livro que eu tô aqui do meu lado, tá escrito meditações aqui. Meditation. Eu tô falando a escrita, tá? Meditation. Mas meditation é meditação em inglês. Ou seja, se tu visse ali, ó, meditação. Ó, vou botar aqui, ó, meditação e meditation, tá escrito meditation, mas é meditation. Você acha as duas parecidas e você consegue entender. Então, existem palavras que são parecidas nos dois idiomas. Por exemplo, banana e chocolate é banana e chocolate. Tipo, a escrita é a mesma, só vai mudar um pouquinho a pronúncia. Como, por exemplo, banana ou chocolate. Mas chocolate e banana é o que vai estar escrito. Então, tem muitas e muitas palavras em inglês, em português, que são similares e tu vai conseguir entender elas porque elas são cognatas. Então, mesmo sem tu nunca ter estudado inglês, tu pega um texto com palavras cognatas, tu vai entender a maior parte do que está escrito, sem saber nada de inglês. Então, as cognatas, elas fazem com que essas 3.000 palavras, tu na verdade já saiba algumas. Porque se tu ouvir banana em inglês, tu vai saber que a banana é simples. Então, que nem eu falo aqui, ó. Meditação, meditation. Informação, information. Information é o que está escrito. Tu consegue pegar que aquilo ali é a mesma palavra. Então, as cognatas, elas ajudam a gente a se transferir de um idioma para o outro. E o maior exemplo disso eu acho que não é nem o inglês, mas o espanhol. Porque no espanhol tu sabe que tem muitas palavras que são tão similares em português que se chega alguém falando espanhol contigo, tu entende a maior parte. E se tu fala em português com alguém que fala espanhol, a pessoa entende a maior parte. Mesmo sendo outros idiomas. Isso acontece por quê? Porque as duas têm origem direto do latim, ou seja, a língua mãe que originou o português e o espanhol é a mesma. Então, uma mãe gerou dois filhos, eles são parecidos, né? Por que o inglês, ele algumas coisas é muito parecido e outras é completamente diferente? Porque o inglês, em específico, ele é tanto cria do latim quanto cria do proto-germânico. O proto-germânico é a língua escandinava antiga que gerou as línguas alemão, norueguês, dinamarquês, finlandês. Então, por exemplo, se tu estuda inglês, que é uma cria desse pai, dessa mãe, do proto-germânico e do latim, ao mesmo tempo tu vai reconhecer várias palavras semelhantes e parecidas em português, espanhol, francês, italiano, que são crias do latim, quanto tu vai aprender mais fácil o alemão, norueguês, dinamarquês, escocês. Essas línguas, elas são de origem do proto-germânico. E o inglês também, mas o inglês também é cria do latim. Então, quando tu aprende um idioma, sim, torna mais fácil aprender outros. Mas o inglês em específico, ele te abre porta para muito mais idiomas. Porque o português que tu sabe, já te abre uma porta para aprender espanhol, italiano, francês, Esperanto, tudo isso muito mais fácil, ao mesmo tempo que o inglês ele vai te abrir a porta, por quê? Porque ele também é cria do latim, então ele vai ser mais fácil para ti do que estudar norueguês, por exemplo. Se tu começar a estudar norueguês agora é muito mais difícil do que estudar inglês, porque o inglês ele tem uma proximidade com o latim. Só que aprendendo inglês, que é mais fácil porque ele tem proximidade com o latim, tu também vai criar proximidade com o proto-germânico. Então, se tu for estudar depois alemão, norueguês, dinamarquês, escocês, finlandês, essas coisas, tu também vai aprender esses idiomas mais fácil do mesmo jeito que tu aprende italiano, francês e espanhol mais fácil por saber português. Então, essas cognatas, elas têm origem por as línguas serem filhas de mães semelhantes. Ou seja, o inglês também é filho do latim, por isso ele tem cognatas com o português. Por isso que dentro dessas 3.000 palavras que tu precisa para dominar o idioma, lembrando, se tu estudar 10 por dia, tu já domina em menos de um ano. Além disso, ele tem as cognatas, ou seja, dessas 3.000, algumas tu até já sabe e nem sabe que sabe, porque elas são cognatas, porque elas são semelhantes no português e no inglês. E isso vai facilitar ainda mais o teu aprendizado. E agora que eu já esclareci
meia hora de vídeo. Esses pontos base sobre o estudo do inglês, que é a gramática e o vocabulário, eu vou entrar na parte que tu realmente vai aprender o idioma. E eu vou separar isso em entradas, inputs e saídas, outputs. Ó, entrada, input, saída, output. Input, output. Então, a partir de agora, se eu falar input, que é um inglês com sotaque português, porque eu estou botando o i no final, você vai aprendendo. Como melhorar a tua pronúncia super rápido, tira o i do final das palavras. Ó, input, input, output, output. Eu tiro o i no final das consoantes. Então, o T, ele não tem um i no final. É um T mudo. No português isso é muito raro, mas no inglês isso tem. Então, é output, input. Quando eu falar, saiba que input é entrada, output é saída, se eu usar esses termos, ok? Espero que não atrapalhe, que começou a chover agora. O barulho da chuva, espero que não incomode. Então, eu separei aqui 5 estratégias para treinar primeiro os seus inputs. E sim, você vai treinar primeiro os seus inputs e depois os outputs. Ou seja, primeiro você vai ler e ouvir para depois tentar escrever e falar. Porque primeiro você precisa aprender, internalizar para depois poder botar para fora e criar. É difícil criar a partir do momento que você não tem nada. Ou seja, primeiro você precisa de material para poder construir algo. Primeira forma de adquirir material, ou seja, vocabulário em inglês, palavras em inglês, é Duolingo. Bem-vindo, Duolingo, maravilhoso. Aliás, quem for aluno de inglês meu, quem quiser ter aula particular de inglês comigo, eu dou o Duolingo Premium como bônus, ou seja, você pode usar o Duolingo sem ter anúncio. O Duolingo é maravilhoso, por quê? Eu estudei psicologia também, e o Duolingo ele usa tanta, mas tanta ferramenta psicológica para te manter viciado no aplicativo. Tem muito bonzinho dopaminérgico, ou seja, aquilo que as redes sociais, que os jogos usam para te manter engajado, preso ali por horas, para te fazer querer voltar, para te fazer sentir fomo, necessidade de consumir. Tudo isso o Duolingo usa. Deve ter uma equipe de neurocientistas e psicólogos gigantesca por trás dos desenvolvedores do Duolingo para fazer tu ficar viciado naquele aplicativo. Isso é maravilhoso, porque ele é para estudo de idiomas. Então, usado para o bem, esse conhecimento pode ser útil. Claro, tome cuidado para ele não estragar teu sistema dopaminérgico, mas é só tu não usar por 20 horas por dia, 10 horas por dia, que nem uma pessoa usa videogame ou algo do tipo, que vai ficar tudo bem. Então, ele tem várias ferramentas para te fazer entrar e voltar. Tem lista de amigos, competição com os amigos, tem competição semanal, tem o foguinho. O foguinho dele é a melhor estratégia de todas. Que tu tem que entrar todo dia para aumentar teu foguinho. E se tu sai, o foguinho congela, tu perde o teu foguinho, o Duolingo fica triste, ele fala mal de ti, os bonequinhos do Duolingo ele vem te xingar na notificação. Então, tem tudo para te fazer voltar ali frequentemente. E isso é maravilhoso, porque vai te fazer estudar com constância, pelo menos ali 2 minutinhos, 5 minutinhos por dia. Claro, recomendo entre uns 10 a 40 minutos por dia, porque ele vai te adicionando vocabulário através da repetição de uma maneira suave e gentil, que não te incomoda, não te fere. Então, o Duolingo é uma ótima maneira de tu começar a incrementar vocabulário no inglês, no teu inglês, se tu for iniciante. Comece pelo Duolingo, ele vai através da repetição te ensinando palavras novas. Isso vale para qualquer idioma. Eu estou começando agora a aprender italiano e eu estou começando pelo Duolingo também. Seguindo esse mesmo protocolo que eu vou passar aqui para vocês para aprender inglês, eu estou usando para aprender italiano. Espero em 1 ou 2 anos estar falando italiano sozinho. Claro, se tivesse ajuda de um professor particular, aprenderia muito mais rápido. Mas eu não tenho um professor particular de italiano, mas tu pode ter um professor particular de inglês se tu quiser. Oi, é só... Eu não sei se eu deixei o link. Eu acho que eu vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp para tu me chamar, se tu quiser ter aulas particulares de inglês comigo, beleza? Então, Duolingo, primeira coisa para aumentar as tuas entradas, para começar a ler e ouvir palavras novas em inglês. Depois disso, tu vai para o passo 2. O passo 2 é a técnica 4x. A técnica 4x de filmes e séries é tu vai escolher, olha só, presta atenção. Vai usar filmes e séries. Esse é o melhor dever de casa de todos. Eu escutei isso de um professor muito tempo atrás. Eu fui o único aluno que ouviu esse conselho e seguiu exatamente o que ele falou. E fui o que tive mais resultado e meu vocabulário explodiu. Eu aprendi inglês muito mais rápido do que os outros. Então, filmes e séries, você vai fazer a técnica 4x. Por isso que escolher um filme, ou se escolher uma série, que seja uma série que você gosta muito, um filme que você gosta muito, você já assistiu mais de uma vez de preferência, para realmente você não enjoar, e escolher uma temporada só da série, porque isso vai ser longo. Então, escolha uma temporada só, 1, 2, 3 episódios, ou só um filme, e bora usar essa técnica.
a técnica é que tu vai assistir 4 vezes a mesma coisa, ou seja, o mesmo filme 4 vezes ou a mesma temporada daquela série 4 vezes. Por isso, escolha pouco para não te enjoar muito. O que tu vai fazer? Tu vai assistir nessa ordem. A primeira vez tu vai assistir com a dublagem em português e a legenda em inglês. Primeira vez, dublagem em português, legenda em inglês. Segunda vez que tu for assistir, dublagem em inglês, legenda em português. Terceira vez que tu for assistir, dublagem em inglês, legenda em inglês. E na quarta vez, dublagem em inglês sem legendas. Depois de assistir a mesma coisa várias vezes, você já vai se acostumar e quase memorizar os diálogos e você vai conseguir entender o que está acontecendo, mesmo quando estiver assistindo em inglês sem legendas. Isso vai te acrescentar muito, muito, muito vocabulário, porque tu vai assistir lendo. Então tu vai estar entendendo as palavras e vai estar começando a associar elas. Depois, mas tu vai estar entendendo, porque afinal tu está ouvindo em português, e nem te pesa muito, porque tu vai estar lendo, tu não lê toda hora. Às vezes tu viaja, assim, olha pros cantos, mas tá ouvindo e tá prestando atenção. Então, depois tu vai ouvir em inglês e ler em português. Aí tu vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, mas tu vai, ao mesmo tempo que tu continua entendendo, tu já vai acostumando as palavras que tu já começou a aprender o significado, tu vai reforçar o significado e vai começar a ouvir a pronúncia. Então tu já sabe como é que é a escrita, vai começar a ouvir a pronúncia e nos dois tu tá treinando o significado. Agora que tu já sabe o significado, porque tu assistiu 2 vezes, né? Na terceira vez vai ser mais fácil de tu entender, porque tu já viu as palavras em inglês, entendendo. Já viu aquelas palavras em inglês e entendeu o que aconteceu, porque tu estava ouvindo em português. E tu já ouviu aquelas palavras em inglês e tu entendeu, porque tu estava lendo em português. Então agora o teu cérebro ele vai conseguir entender os dois, porque ele vai misturar o significado de tudo que tu entendeu em português com o que tu tá absorvendo agora em inglês. E isso vai te fazer absorver aquele vocabulário muito mais fácil. E depois, a prova final é assistir em inglês sem legenda. E aí vê se tu entende tudo novamente e reforça novamente os aprendizados, os significados. E o significado já vai estar tão embutido no teu cérebro que agora ele vai começar a entender as coisas mesmo estando em inglês. Então essa é a técnica 4x e quanto mais tu fizer isso, mais explode o teu vocabulário. Eu na época escolhi 2 séries e fiz isso com 2 séries. E realmente faz toda a diferença. Hoje, com certeza, faz anos já que eu consigo assistir série em inglês sem legenda de boa, independente de qual série. Claro, isso é uma coisa, né? A depender do sotaque da pessoa, demora um pouco mais para tu se acostumar. Então, por exemplo, eu já vi um filme em inglês que os personagens eram americanos e uns 2 ou 3 britânicos, e eu entendia perfeitamente o inglês deles. Só que tinha um personagem que era tipo um cara parrudão, gordo assim, irlandês. E o inglês irlandês dele, cara, tipo, muito difícil de entender. Porque pensa, imagina quando vem um gringo aqui pro Brasil, um cara que só fala inglês e ele tenta falar aquele português dele. Não sai um português meio estranho? Então imagina uma pessoa que não fala inglês, ela foi lá pro país estrangeiro, ela tá falando inglês, só que o inglês dela tá soando meio estranho. Então você tem que ter bastante domínio de idioma para conseguir entender o inglês de um estrangeiro que não domina o idioma. Agora, o inglês americano, o inglês britânico é super de boa. O australiano também é mais forte. E claro, o inglês americano ele tem diversos sotaques, né? O sotaque nova-iorquino e de Manhattan é parecido com o sotaque paulista daqui. Já o sotaque texano é parecido com o sotaque mineiro, eu acho. Um sotaque lá da região do Alabama é similar, e do Mississippi é similar ao sotaque de um nordestino aqui no Brasil. Então, cada lugar vai ter o seu sotaque diferente e a depender do sotaque tu vai ter mais dificuldade para entender. Eu, por exemplo, comecei a assistir um youtuber paquistanês, eu acho, e eu demorei um pouco para me acostumar com o sotaque dele e começar a entender o que ele estava falando. Depois, claro, acostuma e entende normal. Também sigo uma youtuber que ela é turca e é um pouco difícil de entender no começo, mas depois se acostuma e segue tudo normal. Mas, por incrível que pareça, o sotaque dela é mais similar com o brasileiro, porque parece que tipo, a pessoa que ela não nasceu falando inglês, ela aprendeu inglês, ela tem um sotaque mais ou menos parecido, independente de onde veio. Então, por exemplo, eu nasci falando português, não nasci falando português, eu nasci chorando, mas eu aprendi português de nascença, e aí depois eu aprendi inglês. Alguém que nasceu em outro país, tipo, sei lá, na Turquia, e aprendeu inglês, ele vai ter um sotaque mais parecido com o meu do que com o americano. Então, tem esse lance dos sotaques para tu ir se acostumando. Então não se assusta se tu demorar um pouco para entender o que uma pessoa tá falando em inglês, mesmo que tu já saiba inglês. Beleza, depois da técnica 4x, próxima parte é configurar os seus eletrônicos em inglês. Então, celular, computador, tablet, Kindle, notebook, configura tudo em inglês. Tu vai começar a usar o inglês mais no teu dia a dia, ver ele com mais frequência. Beleza? Simples, né? Isso já vai adicionando mais. Cada vez mais tu vai entrando mais na imersão no inglês. Tu já tá usando o aplicativo de celular em inglês, tá usando o celular em inglês, tá assistindo série e filme em inglês.
Ou seja, já tem mais inglês na tua rotina do que tinha só quando tu ia na aula de inglês uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, depois de botar tudo em inglês, você vai assistir YouTubers em inglês. Sim, você vai pegar algo que você goste, um assunto que você goste de estudar, de aprender, de olhar. Pode ser futebol, culinária, política, história, qualquer coisa que é interessante para ti, e tu vai pesquisar no YouTube alguém em inglês que fala disso. E escolhe apenas um canal, tá? Justamente para tu ir se acostumando com o negócio do sotaque. E porque quando é o mesmo assunto, no geral, tu vai meio que... a pessoa vai usar as palavras similares. Por exemplo, um canal que fala de ciência, outro que fala de futebol, são palavras completamente diferentes. Então, escolhe um só, porque estando no mesmo assunto, tu vai ver as mesmas palavras com mais frequência e a repetição vai te ajudar a entender e internalizar melhor essas palavras novas no teu vocabulário. Então escolhe um youtuber de um assunto que tu gosta em inglês e começa a assistir essa pessoa com frequência. Eu tenho vários youtubers que eu assisto, vários mesmo em inglês. A maioria, na verdade, que eu assisto é em inglês. E já faz anos que eu assisto youtubers em inglês. Tipo, muitos anos mesmo. Mais de 6, com certeza. Não, mais de 8, acho que uns 10 anos quase que eu comecei a assistir youtubers em inglês. Porque desde pequenininho eu já estudava os meus joguinhos de youtubers em inglês e era isso. Então, escolhe youtubers em inglês, um youtuber só para começar e vai adicionando mais o inglês na tua rotina através do hábito de estudar também. Foi o que eu fiz e funciona muito. E por último, depois que tu sentir confiança, que tu tá entendendo já cerca de 70% de todos os vídeos que tu escuta, agora tu vai pegar um livro em inglês. E eu recomendo tu fazer de uma dessas duas formas. Ou tu pega o livro em inglês e pega ele em português também, e aí tu tenha os dois, e aí tu vai lendo em inglês. E se tu começar a não entender, tu pega o português e aí tu vai comparando para tu entendendo e traduzindo sozinho. Ou tu vai lendo com o Google Tradutor aberto do lado e a cada palavra que tu não entender, tu vai parando. E uma coisa, é normal que tu vá ler mais devagar, tá? Eu leio muito desde pequeno, então eu tenho uma velocidade de leitura razoavelmente bem boa, cerca de 1 minuto e meio para menos, às vezes, por página. Só que em inglês é cerca de 3 minutos e meio, quase 4 para eu ler. Ou seja, é mais do que o dobro. Ou seja, por exemplo, se eu pego esse livro aqui agora, em português, e eu leio 2 páginas, se ele fosse em inglês, eu demoraria o mesmo tempo para ler uma página só. Então, eu demoro o dobro de tempo para ler quando eu estou em inglês, mesmo já sabendo inglês. Então, não se preocupe se tu demorar 7 minutos numa página. Tá normal. Mas a leitura em inglês ela vai te adicionar mais um vocabulário tremendo, vai te ajudar a treinar mais ainda a gramática e tá treinando cada vez mais as tuas entradas. Então, essas são as 5 partes para tu treinar as entradas, os inputs, que é a leitura e a escuta, através do Duolingo, técnica 4x de filmes e séries, configurar os aparelhos eletrônicos em inglês, escolher um canal de YouTube em inglês e assistir, e ler um livro em inglês. Isso já vai te transformar quase que proficiente em inglês. Só que agora a gente vai para as outputs, que é a parte mais difícil do inglês, que é falar e escrever. Primeiro, tu vai ter que estudar bastante, absorver bastante essas entradas, para tu se acostumar com as palavras, para tu ganhar vocabulário, para tu entender como é que funciona o inglês, para tu perder o medo do idioma, e agora que tu consumiu bastante, está na hora de começar a criar. Então agora a gente vai criar escrita e criar fala. E como é que você vai fazer isso? Através de mais 5 passos. O primeiro deles pode parecer bobo, mas não subestime, é estudar o alfabeto. Você vai estudar o alfabeto inglês, exatamente, que nem uma criancinha. Como é que uma criancinha aprende a falar, a ler, a escrever? A criancinha aprende primeiro o alfabeto, porque ela precisa primeiro conhecer o som de cada letra. Olha só como isso é importante, interessante. O alfabeto no inglês, ele vai ter sons diferentes nas letras do que tem no português, tá? Então, você vai estudar o alfabeto, você vai conhecer os sons das letras, maravilhoso. Depois você pega uma sílaba, ó, L, A, lá, M, A, ma. Entendeu? Que nem uma criancinha. Aprende primeiro o som de cada letra do alfabeto, depois aprende algumas sílabas e aí tu vai conseguir soletrar uma palavra e quando tu conhece o som das palavras, o som das sílabas, automaticamente, ao ver uma palavra, você vai já saber como é a pronúncia das letras do alfabeto naquele idioma. E isso faz com que você consiga ler uma palavra e saber como se pronuncia ela, mesmo que você nunca tenha visto ela na vida. Então, por exemplo, se eu botar, eu não vou lembrar de uma palavra muito específica agora, mas ali ó, tô enxergando uma, essencialismo. Se eu mostrar para ti a palavra essencialismo,
essencialismo, tu não precisa ter visto ela na tua vida para tu saber como é que pronuncia ela caso tu encontre ela escrita. E se eu falar para ti essencialismo, tu provavelmente vai saber como é que escreve, talvez tu não saiba onde que vão os dois S's, ou onde que vai C, onde que vai S, mas tu vai saber escrever ela mais ou menos, parecido com como ela é. Então, conhecendo primeiro os sons das letras, tu vai conseguir aprender a pronunciar as palavras mesmo sem nunca ter visto elas. E isso é a chave para aumentar o teu vocabulário em inglês muito, muito, muito mais rápido. Porque muitas pessoas lêem a palavra em inglês, que nem eu falei ali, ó, meditation, porque tu tá lendo TI, ti, tu tá lendo em português, porque tu tá lendo a pronúncia do alfabeto em português, mas tu não sabe que o alfabeto tem pronúncias diferentes para cada letra no inglês. Então tu não lê meditation. Tu não sabe que o tion ele vira shan, tipo C-H-E-A-N, shan, meditation. Tu não sabe disso, porque tu não aprendeu o alfabeto. E outra coisa do alfabeto é que o inglês ele tem um detalhe muito específico, que as vogais elas têm outras pronúncias além da principal. Ou seja, A, E, I, O, U, no inglês pode ser A, E, I, O, U, pode ser A, E, I, O, U, e pode ser outras coisas, porque o U ele pode ter som de U, de U e de A. Cara, é uma letra, ela pode ter 3 sons diferentes. Por quê? Porque o inglês não tem acentuação. Então aqui a gente tem o A. Aí tem o A com acento agudo. Tem o A com acento circunflexo. Tem o A com tio. Então a gente consegue, através da acentuação, mudar o som da vogal. Mas no inglês, as vogais elas mudam de acordo com outras regras. Elas têm um som curto e um longo. Então o A ele pode ser A, que é o som curto, A. Ou EI, é o som longo. O E, ele pode ser E, ou ele pode ser I. O I é o som longo. Eu sei que parece estranho, mas vai acostumando. O I, ele pode ser I, que é o som curto, ou ele pode ser I, que é o som longo. O O, ele pode ser O, ou ele pode ser OU, que é o som longo. O U, ele pode ser U e U, que é o som longo, ou ele pode ser Sim, ele pode ser é um Parece engraçado, né? Mas tem sons curtos e longos, então a primeira coisa que tu tem que estudar é a pronúncia de cada letra do alfabeto. E tu não sabe inglês se tu não sabe como é que fala H em inglês. E a pronúncia é H. Então a gente tem lá A, B, C, D, E, F, G, H. Sim, é parecido com H, que é o 8, o H, que é o H, são parecidos. Então, é parecido com um 8. Inclusive, em algumas abreviações, tipo, eles botam 8 no lugar do H. Tipo, SKT8 seria a abreviação de skate, porque o 8 em inglês é H e o H é H também. Então, tipo, SKT8, skate. Estranho, né? Mas enfim, é isso. E agora, como é que tu sabe quando é que tu vai pronunciar uma vogal no som curto ou som longo? Através da segunda parte, que eu vou te ensinar a segunda técnica para tu melhorar teus outputs, que é o E mágico. Mágico. É que é magi, é di, não é gi, é di em inglês, né? Então, o E mágico, ou I, Magic E, é o que vai te dar o segredo de quando tu pronuncia a vogal no som curto ou longo. Por exemplo, o E mágico é o quê? Quando tem o E no final da palavra, geralmente, porque as regras em inglês elas sempre têm isso, né? A regra existe, ela funciona, mas vai ter alguma palavra infeliz cuja regra não se aplica e tu vai se confundir. Mas tá tudo bem, aplica ela em todas as vezes que no geral vai dar certo. E quando tu errar, tu vai aprender que tu errou e tu vai aprender que aquela é uma palavra irregular. Por isso que existem os irregulares no inglês. São uma lista enorme de palavras que foge à regra, né? Então, por exemplo, tu tem um E mágico no final da palavra e tu tem uma vogal antes. Não necessariamente exatamente antes do E, mas antes na palavra. Essa vogal, se não tem o E, é o som curto. Se tem o E, é o som longo. Ou seja, eu tenho uma palavra aqui, ó, H-O-P. Eu leio hop, hop, hop. Ou seja, o O é O, som curto. Agora, se eu boto o E no final, H-O-P-E, vira hope. O E transformou o O de O para ou seja, ele transformou a vogal de som curto para som longo, porque ele está no final da palavra. Ou, por exemplo, C-A-P, cap, tipo, é um A, cap. Agora, se eu boto o E no final, vira cape. O A vira A, ou seja, primeiro ele tem um som de um A, talvez um pouco parecido com um A meio misturado com E, mas ele muda para som longo e vira A, ou seja, cap, cape. O E mágico, ele é a tua regrinha principal para saber quando tu vai pronunciar o som de vogal curto ou longo nas palavras, beleza? Fechou a segunda técnica então?
A terceira técnica para melhorar os teus outputs, as tuas saídas, é ser um pouco esquizofrênico. O que é ser um pouco esquizofrênico? É falar sozinho, é conversar consigo mesmo. Tá rindo do quê? A terceira técnica é ser um pouco esquizofrênico. Agora eu parecia esquizofrênico, né? Porque ninguém respondeu, parecia que eu tava falando sozinho. Mas não, tô falando com a namorada que tá aqui. Você tem que falar sozinho em inglês, porque isso vai ser muito mais fácil do que falar com outras pessoas. Falar com outras pessoas dá medo, assusta. Porém, falar sozinho é mais fácil. Então você começa a falar sozinho, por exemplo, vai no mercado, explica para si mesmo na sua cabeça ou em voz alta, se tu tiver um pouquinho mais de confiança, o que tu vai fazer no mercado, o que tu vai comprar. Explica o que tu fez no dia, o que tu vai fazer no dia de hoje, explica o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, explica para si mesmo. Assim você vai treinando a sua fala sem o grande obstáculo de estar falando com alguém. Para quando chegar na conversa com alguém, você vai já ter melhorado a sua pronúncia. Como que você vai melhorar a sua pronúncia sem feedback? Você vai ter feedback da sua própria cabeça. Por quê? Porque até o momento tu não estava falando. Então, a partir do momento que tu começa a falar, tu vai perceber que o jeito que você fala na sua cabeça as palavras, que você lê, que você escuta, é parecido com o jeito que você escuta a pronúncia delas quando você está ouvindo algo. Ou seja, você viu o filme, você ouviu as pessoas falarem de um jeito. Quando você ler a palavra, na sua cabeça você vai pronunciar com a sua voz, usando a pronúncia que você ouviu no filme, ou na música, enfim. Só que quando você for pronunciar com a boca de verdade, falar, por exemplo, My name is Rogério, tu vai perceber que vai sair estranho. Ou, por exemplo, good morning, talvez saia good morning, alguma coisa estranha assim. Você vai perceber que a pronúncia na sua cabeça ela é melhor do que a sua pronúncia quando você fala. Por quê? Porque você não treinou a sua língua ainda. Assim, a língua é um músculo, ela precisa ser treinada para se movimentar de formas diferentes a fim de fazer sons diferentes. Porque tem sons diferentes em cada idioma. Por exemplo, no japonês não existem palavras cujo tenha uma consoante não acompanhada de uma vogal, com exceção do Y. É uma regrinha do japonês. Já essa regra, ela não existe em nenhuma língua proto-germânica. Então, você pode ter consoantes não acompanhadas de vogais. Então, por exemplo, se eu botar uma... Opa, tem aqui sem querer. Tá de volta. Aí. Se eu botar uma consoante numa palavra, se eu botar W, eu tenho que botar uma vogal depois. A, E, I, O, U. Se eu botar T, eu tenho que botar A, E, I, O, U. Ou seja, output, em inglês, o T ele não pode ser mudo no japonês, não faz sentido. Então eles botariam output, outputar, outputou, outputu, outputi. Botaria alguma vogal no final da consoante. Já no russo, alemão, isso não faz nenhum sentido. Então pode ter um czar, K-Z-R, junto, não tem nada junto ali, ó, czar. No japonês eles transformariam isso em kazara, K-A-Z-A-R-A. Não pode ter tipo KZ, tem que ter uma coisa no meio, tem que ter uma vogal no meio. Então cada idioma vai ter a sua regra. E quando você começar a ser um pouquinho esquizofrênico e falar sozinho, tu vai perceber que tu não treinou ainda a tua língua para usar as pronúncias corretas daquele idioma. Então tu vai ir corrigindo a tua pronúncia antes mesmo de começar a falar com alguém. Beleza? Próxima quarta técnica para melhorar os teus outputs, as tuas saídas, são as músicas. É escolher uma música, aprender como é que fala ela, aprender a letra dela e aprender a cantar ela em inglês. Uma música em inglês, aprende a letra, aprende a cantar e vai até tu conseguir cantar toda a música. Depois tu faz isso por mais 10 músicas. A música é a melhor forma de treinar a tua pronúncia e melhorando, porque tu vai vendo jeitos diferentes de pronunciar a mesma palavra às vezes, e isso vai te tornando mais rico na pronúncia do inglês. Terminou a quarta técnica de ouvir músicas, tu vai para a parte da escrita. Para mim, a escrita é mais difícil do que a fala, então se para ti a escrita for mais fácil, tu inverte a ordem, tá? Faz primeiro essa que eu vou falar e depois a música. Mas eu prefiro primeiro a música e depois a quinta técnica, que é o journaling. Journaling seria de journal, é meio que é tipo escrever um diário. Journaling seria escrever um diário, seria o processo de escrever alguma coisa. Claro que o diário ele tem uma outra palavra, mas o journaling é o ato de escrever um diário. Só que esse diário ele não precisa ser o diário, oi querido diário, hoje eu fiz tal coisa e me senti assim, não precisa ser isso. Tu pode explicar alguma coisa, um termo técnico, pode explicar alguma coisa simples para você ou falar uma frase aleatória, tipo, aprendi hoje a palavra meditation, meditação. Vou escrever uma frase com essa palavra. Hoje eu aprendi a palavra Wednesday. Vou escrever uma frase com essa palavra. Hoje eu aprendi a palavra bus. Vou escrever uma frase com essa palavra. Ou descreve o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, escreve alguma coisa.
tipo escrever no papel mesmo. Isso vai treinar sua escrita. E essas são as 5 técnicas para você treinar os seus outputs, as suas saídas, que é o que as pessoas têm de mais travado hoje em dia por causa do medo. A coragem de sair e falar inglês, de errar, de ser julgado, ela dói. Dói menos na criança, por isso a criança aprende mais fácil, porque ela não tem tanta vergonha de errar, porque ela é uma criança, então tá tudo bem de errar. Mas tu começa a aprender quando tu é adolescente ou adulto, tu começa a ter medo de errar, medo de ser julgado, e aí tu trava de sair e conversar com as outras pessoas. Então, usa essas estratégias para primeiro melhorar os teus inputs e depois melhorar os teus outputs para tu conseguir falar com mais facilidade, falar algumas frases em inglês para depois sair conversar com alguém. A melhor forma é ter alguém para conversar, de treinar o teu inglês para um próximo nível, né, para atingir uma fluência mesmo. E por isso eu ofereço as minhas aulas de inglês. Se tu não sabe, se tu chegou pelo YouTube, esse vídeo ele tá como uma entrega de um e-bookzinho que eu fiz chamado Como Aprender Inglês Sozinho. É um e-bookzinho que tá R$5. Se tu quiser adquirir, eu vou deixar na descrição também. Mas o que eu tô aqui para falar são das aulas de inglês. Se tu quiser ter aula de inglês particular comigo, eu sou especialista em aprendizado acelerado. Se você ainda não a percebeu, eu estudo há muito tempo. Muito tempo. Há mais de década eu estudo e eu não estudo coisas, eu estudo como estudar, eu estudo como aprender coisas novas. Claro que eu estudo vários assuntos, mas desde pequeno, desde lá da escolinha, eu já vi, meu Deus, como os professores ensinam de uma forma ineficiente. Vou buscar a minha forma de estudar de forma melhor. E fui aprendendo a estudar melhor. E fui aprendendo a aprender melhor, a aprender mais rápido, a memorizar melhor, a memorizar por mais tempo, a evocar com mais velocidade as minhas memórias. Então, eu realmente sei como aprender mais rápido. Eu aprendi inglês sozinho e eu posso te ajudar. Não só a aprender sozinho, tu consegue aprender sozinho com tudo que eu falei aqui. Se tu seguir o guia completo, em 1 ou 2 anos tu tá fluente, mas eu quero te dar a oportunidade de acelerar esse processo. Então, se tu quiser ter aulas particulares de inglês comigo online, 1 horinha de aula, para acelerar mais ainda o teu processo, para ter alguém com quem conversar inglês, aulas que vão ser personalizadas tanto para o teu objetivo no inglês, quanto para o teu ritmo de aprendizado, quanto para o teu gosto pessoal e das coisas que tu gosta e que tu vai usar o inglês. Então, te convido a ir aqui na descrição e clicar no link do WhatsApp e me chamar no WhatsApp para a gente marcar uma aula de inglês para ti. Primeira aulinha grátis, as próximas a gente combina, tá certo? Clica aqui embaixo e me chama no WhatsApp para marcar a tua aula de inglês. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.